Pode ser numa grande plantação ou num vasinho aí da sua casa mesmo. O adubo é fundamental para o desenvolvimento das plantas. E existem muitos tipos no mercado, né, Cris? São muitos, César, pois o Marcelo José Teles, de Itamonte, Minas Gerais, trabalha numa granja de galinhas como vendedor de composto de aviário e quer esclarecer a clientela. Ele faz a seguinte pergunta para a gente: qual a diferença entre os adubos químico, orgânico e organomineral? Vamos ver a explicação com o Nelson Araújo. Para você que não é do ramo, primeiro uma explicação sobre o que o Marcelo está falando. Ele trabalha numa granja em Itamonte, sul de Minas. Produção de ovos em grande escala. Diariamente, toneladas e toneladas de esterco de galinhas são recolhidas da granja e levadas para um grande pátio. Aqui, pó de serra ou maravalha de madeira são misturados ao estrume. Durante um mês, esse material é batido, revirado, vai perdendo umidade, até se transformar naquilo que é chamado de composto orgânico de aves. Qual é a diferença disto com outros tipos de adubo? Agora é de Inconfidentes, também no sul de Minas, que vamos falar. Marcelo, este é o depósito de adubos da Fazenda Escola do Instituto Federal de Inconfidentes. Uma escola tradicionalíssima, tem 103 anos de vida. Aqui tem fertilizantes destinados tanto aos plantios de ensino como para pesquisa. Existem dezenas de tipos de adubos e, gentilmente, didaticamente, o Cauê Trivelato, que é doutor em agronomia, nos preparou uma amostra básica. Deste lado, um demonstrativo dos químicos, deste outro, um demonstrativo dos orgânicos. Cauê, tirando o fato de que os químicos são mais coloridos, qual a diferença principal entre eles? A diferença principal é que os adubos químicos são industriais e os adubos orgânicos são naturais. Esses adubos, eles são minérios extraídos de jazidas e a partir desse minério bruto, ele vai para uma indústria, são processados por funções químicas e físicas para poder ter esse resultado final desses adubos. O professor Cauê separou aqui um nitrogenado, a síntese do gás nitrogênio, que é o adubo mais requerido pelas plantas. Ajuda a crescer, concentrar proteínas, entre outras coisas. Este é o potássio, o segundo mais requerido na lavoura. Fundamental para o enchimento dos grãos, o amadurecimento das frutas, por exemplo. E este é o famoso NPK, frente ampla, talvez a combinação mais usada, misturando nitrogênio, fósforo e potássio. Importante ressaltar que o fósforo é o elemento que dá energia para a planta, essencial na formação das raízes. E esse de cais aqui é o calcário. É o calcário. O calcário é aquele que tem vários tipos, o calcítico, o dolomítico. Temos vários tipos, mas a função é a mesma, é equilibrar o pH do solo. O calcário a gente usa para melhorar as características físicas do solo, a gente reduz a toxicidade do alumínio no solo e a gente consegue disponibilizar melhor esses outros nutrientes para as plantas. O Brasil importa quase 80% dos chamados adubos químicos, que têm dois problemas e uma vantagem. O impacto da produção desses adubos, além do desmatamento nas jazidas, enquanto ele está na indústria, é um material que consome muita energia para ser produzida e que no processo produtivo físico e químico que esses materiais passam, também há emissão de poluentes na natureza. Além disso, a aplicação em excesso provoca contaminação da atmosfera e dos cursos d'água. Porém, beneficiam a lavoura num tempo bem rápido. É um adubo que tem uma resposta imediata para a planta. Isso já não acontece com os chamados adubos orgânicos, que têm uma liberação de nutrientes mais lenta e gradual. Como exemplo, Cauê nos separou aqui amostras dos clássicos esterco bovino e humus de minhoca, também casca ou palha de café, pellets de lodo de tratamento de esgoto, cama de frango, o composto já desenvolvido. Como exemplo de adubo orgânico líquido, 2 alunos do Instituto Federal nos mostram um preparo feito com esterco fresco de vaca, água,
porções de fosfato natural, ácido bórico, calcário e, veja só, leite mais açúcar mascavo. Isso tudo junto, misturado e descansado por 2 meses no verão, 3 no inverno, é um biofertilizante para ser aplicado no chão, perto das raízes. Tanto esse líquido como o orgânico seco compensam a demora para agir na planta, com vantagens importantes, segundo o professor Cauê. Esses tipos de adubo, ele melhora a estrutura do solo. Ele adiciona matéria orgânica e melhora a porosidade do solo, melhora a retenção de água, melhora a absorção de água desse solo, consequentemente reduz a perda de nutrientes. E aí retomamos a pergunta: não daria para juntar as vantagens do orgânico com as vantagens do químico? Marcelo, de Inconfidente, sul de Minas, nós viemos para o centro de São Paulo, município de Botucatu, campus da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, conversar com um especialista em fertilização de solos, Roberto Lira Vilas Boas, professor de adubação. Professor Lira, aqui estamos na área de compostagem da universidade. Nesta área, o composto é gerado com a mistura de palha de arroz com matéria verde de poda de árvore, descarte de frutas e legumes de mercados, quitandas e supermercados, mais restos de comida de restaurantes e cozinhas de escolas municipais. Olha, está quase 70 graus aqui, porque eu não estou conseguindo enfiar muita mão para dentro, não. O professor Lira não está entre os que opõem químico versus orgânico. Prefere equilibrar as qualidades do que ele chama de inorgânico em vez de químico com as do orgânico. Nelson, se a gente for fazer um histórico da fertilização no Brasil, na década de 60, basicamente se utilizava adubo orgânico. A partir da instalação das fábricas de fertilizante mineral, que foram na década de 70, a resposta muito rápida, passaram todo mundo a trabalhar com adubo Químico ou mineral, inorgânico. E hoje, né, chegou-se à conclusão que não pode ser um lado ou o outro. Esse equilíbrio é um equilíbrio muito importante. Eu acho que nós evoluímos nesse sentido, de hoje enxergar o organomineral como uma saída importante para a agricultura. Organomineral. Se nunca ouviu, guarde esse nome, vem ganhando prestígio. É a combinação de um composto com potássio, magnésio, um nitrogenado, por exemplo. O agricultor pode aplicar um e logo em seguida o outro. Juntos, os dois tipos de fertilizantes, além de melhorar a estrutura do solo e reduzir as importações de químicos, têm ação dupla para atender a planta em diferentes estágios de desenvolvimento. E aí fala, por que estão inventando um adubo misturado? Porque também tem suas vantagens. O que acontece é que o adubo inorgânico, que são sais, eles não alteram as propriedades físicas do solo e nem biológicas. Já o orgânico, ele faz isso muito bem. Quando eu faço o mix, eu tenho um atendimento maior, um período maior de atendimento à planta. Por causa de uma liberação rápida pelo inorgânico e uma liberação mais lenta pelo orgânico, do ponto de vista químico. Então, Marcelo, essa aqui é uma prática bastante interessante para você aí. Chuvas intensas fazem lavar rapidamente os nutrientes e essa liberação lenta vai fornecendo como se fosse comida de colherada para a planta. Claro que, sendo o Brasil um campeão mundial no uso de adubos químicos, não será fácil atender a demanda nacional pelo organomineral. Mas o professor Lira acredita que essa será a tendência. Microgranulados assim, granulados, farelados com características organominerais, já estão no comércio regular de produtos agrícolas. Os resultados dessa mistura do organo-mineral, eles são excelentes. Então, quando possível, né, com preços compatíveis, essa utilização deve ser incentivada. O professor Lira disse também que, por enquanto, o organomineral é mais usado em áreas menores de cultivo. A produção desse tipo de adubo ainda não é suficiente para atender grandes lavouras de grãos.